Aí, galerinha, você que está em casa, de frente com a polêmica, estou muito feliz hoje, porque é o nosso lançamento, mas eu vou dizer que eu não sou jornalista. Sou um digital influencer, estou aqui para tirar todas as minhas dúvidas e estou muito feliz, porque eu estou com um convidado top de verdade, que é Robert Viana, o ex-prefeito de Mulungu, o melhor prefeito, o líder de Mulungu, tá? E me acompanhando a professora Ana Zélia, a doutora Ana Zélia Cavalcante. Exatamente, Diarla, eu vou te dizer. Eu não sei qual dos dois aqui, nessa oportunidade, está mais ansioso por essa conversa. Eu estou aqui ávida por conhecer um pouco mais aqui do nosso convidado. Me fala um pouco, Diarla, por que que tu convidou o Eu, Robert Viana? O eu, que é que ele tem assim de tão importante que está te deixando nervoso? Eu eu tô nunca te vi nervoso. nervoso. Juro como eu tô nervoso. Eu nunca vi Diário Gente, nervoso. pelo Pela amor. primeira vez eu tô vendo, mas me conte, o que é, É por... Robert? O que é que você acha que é, né? Vamos Diga dar a aí. palavra ao Robert, né? Como Vai, fala. Mande ele convidado, falar, né? que eu tô Como é nervoso. que você se sente aqui enquanto convidado que está estreando esse podcast tão esperado, tão planejado, Robert? Primeiro convidado do podcast. Boa Isso. noite. Eu acho que é porque ele é apaixonado por mim, aí não tem Minha coragem de Nossa dizer. Senhora, ele vai me matar, gente. É não, gente, é por conta de uma história, na verdade, de garra, de superação, de inteligência, entendeu? O Robert é tudo isso, é o filho da terra, filho de Mulungu, onde eu nasci e me criei, e ele é exemplo pra gente, né, pra toda a juventude, onde foi professor, passou em sexto lugar no concurso do estado para professores do estado e decidiu que eu não quero ser mais professor, eu quero seguir novos caminhos. E se tornou um dos maiores empresários, né, dentro de Fortaleza, do Ceará, inclusive com trabalhos em Goiás, né, em outros estados. Então ele é um exemplo, a gente fica nervoso até Que legal, até de de conversar com conversar com ele. ele, né? É isso aí. E aí, Robert, fala mais um pouco assim para mim, está sendo inusitado, né? Porque a gente agora nessa primeira conversa, na verdade, a gente vem a se conhecer agora, né? É uma oportunidade aqui de a gente conversar um pouco mais. Sim. Conta um pouco da tua história. Então, quer dizer que tu és filho de Mulungu. E aí, como é que foi a tua trajetória, né? Hoje você está até por Goiás. Olha só que Estive, interessante. né? Bom, primeiro agradecer aí ao Diarle e à professora Nada. doutora Ana Zélia por esse convite e me sinto muito lisonjeado e prestigiado por ser o entrevistado do primeiro programa de Frente com a Polêmica. Eu agradeço o convite, Diarle. O primeiro programa a gente está aqui inaugurando esse seu novo quadro e dizer que você é uma pessoa muito benquista também no nosso município, uma pessoa que iniciou essa carreira de digital influencer e a gente teve a satisfação e o prazer de ter a sua participação em muitas coisas de sucesso na gestão, né? Porque as pessoas, quando você apareceu com a polêmica, então tudo que era de crítica, tudo que era de coisa errada, tudo que era de dificuldade, se era um problema no hospital, um problema na saúde, uma lâmpada queimada num poste, é, é, dificuldades de acesso, estrada, tudo a polêmica pegava e jogava na rede social, né? Muitas vezes a gente entrava em contato, olha, a gente já está ajeitando, olha isso aí. E aí eu nunca tive medo de crítica, Uhum. de, de oposição, nunca tive esse problema com o que me vê diferente. Eu acho que quem vê a gente diferente acaba nos ajudando a nos fortalecer, a gente amadurece com essas polêmicas. E o nosso intuito, ele tem sempre que, como pessoas públicas, de pegar essas críticas, essas reclamações e transformá-las a nosso favor, resolvendo esses problemas. Quando a gente resolve os problemas, que era polêmica crítica, passa a ser aplausos. Sim. Com Mas toda cabe a certeza. gente ter sabedoria, ter inteligência para filtrar e saber receber as críticas. Quanto à minha vida, eu sou uma pessoa simples, de vida simples. Sou filho de uma professora e meu pai é um ex-bancário, que também
depois do banco, foi para a sala de aula, foi também ser professor. E a gente sempre teve uma vida muito pé no chão. Eu tenho duas irmãs maravilhosas, tenho dois filhos, o João e a Luísa, o qual eu mando um beijo para eles. E eu Também. comecei a minha vida profissional muito cedo. Eu vim embora para Fortaleza com 14 anos para morar de favor na casa de família. A dificuldade naquela época era muito diferente, há 30 anos atrás. A gente não tinha o celular, né? Não existia celular naquele tempo. O que existia era o orelhão de ficha, depois de cartão. A gente, para falar Eu ainda peguei com essa linha. pai e mãe, a gente tinha que ir para o orelhão, na verdade, né? Não existia chamada de vídeo, isso é uma coisa de Sim, ontem, podemos dizer isso. sim. E eu sofri muito na minha vida. Eu vim embora com 14 anos para morar de favor, em casas de amigos. E logo aos 15 anos eu participei da Orquestra Sinfônica do Ancuri, onde eu comecei a aprender música Ah, e comecei a dar aula de música lá no Ancuri, onde tinha 20 jovens de Mulungu também, trabalhando, estudando lá naquela época, na época do Juraci Magalhães, prefeito de Fortaleza, olha só. né? Então, há muito tempo atrás. E terminei meus estudos no Colégio Marista Cearense, prestei vestibular para Física, passei em oitavo lugar geral na UES, teria passado para qualquer curso, né, na época na UES, mas escolhi Física, me graduei. Antes de concluir a graduação, passei no concurso do Estado, na época do Lúcio Alcântara, para professor de Física. Eu dei aula lá em Mungu, lecionei em Mungu, Inclusive foi meu professor também, viu? e ele ficou reprovado. Mentira, gente. Tô brincando. E de lá eu vi assumir o concurso aqui em Fortaleza. Trabalhei no Parque Presidente Vargas, ali vizinho Maracanaú, também no Vila União. E nas férias de julho, meu pai tinha montado um escritório de assessoria com meu ex-cunhado, Nonato, e aí eu fui trabalhar o mês de julho no escritório. E em agosto eles não me deixaram sair para voltar para a sala de aula. Eu pedi exoneração do concurso e dali em diante passei a ter uma carreira empresarial, né? Passei a ser sócio do escritório, depois a gente brigou, separou, eu e meu ex-cunhado. A gente se dá muito bem até hoje, mas profissionalmente a gente teve Uhum, que seguir caminhos diferentes, né? Ele continuou no escritório e eu montei uma construtora, uhum, onde eu tive a satisfação de trabalhar muito pelo estado do Ceará, trabalhei em outros estados, inclusive, e tive uma carreira de sucesso. E como filho de uma cidade pequena, uma cidade que era o patinho feio da serra, né? O Mulungu, o pessoal verdade. dizia que muita gente dizia que tinha vergonha de dizer que era de Mulungu, né? Muita gente dizia que Mulungu era a favela da serra, que era o lixão da serra. Isso é verdade. E era uma cidade realmente que tinha parado no tempo, uma cidade que por muito tempo estava esquecida. E eu, como empresário, conheci muitas outras realidades, isso me doía. Eu me sentia incomodado, às vezes, em estar em Fortaleza, em roda de amigos, Verdade. e as pessoas só criticarem o nosso município. Ah, Monongu ninguém quer terreno, ah, Monongu ninguém quer comprar nada. E isso me levou a ser candidato. Perdi a eleição em 2012 e fiquei em segundo lugar com 35%, já naquela época, muito novo, com apenas 28 anos de idade. E em 2016 nós vencemos as eleições e nós tivemos um trabalho muito grande, desde educar, reeducar a população, mudar costumes, como a simples coleta de lixo. No Mulungu era um lixão a céu Era aberto, verdade. nós tínhamos É verdade. 16 rampas de lixo só na sede da cidade. Quando a gente Caramba. fala isso, às vezes as pessoas nem lembram mais, né? E nós implantamos a coleta regular, com calendário. Eu fui para salas, para todas as salas de aula do município, eu mesmo, e os vereadores me acompanharam também. Fizemos um calendário de coleta de lixo e hoje Monongu é exemplo na coleta de lixo, talvez no estado do Ceará como um todo. Com Fantástico, toda População certeza. educada, só se coloca o lixo para fora naquele horário que o carro vai passar, né? E a gente conseguiu realmente limpar a cidade, que era uma coisa que a gente passou aí 6, 8 meses brigando mesmo. E a gente chegou a ter que colocar a vigia da prefeitura em frente a algumas residências, que as pessoas não respeitavam o horário do lixo, né? Mesmo com campanha educativa, com rádio, com matérias de internet, panfletagem nas salas de Isso é aulas, que né? verdade. repercute em Uma tudo, né? Essa coisa, Repercute em questão tudo. e sem relacionada a lixo. falar, Sim, e sem falar, viu, professora, que na verdade o Robert revolucionou essa questão
do lixo dentro do nosso município, como também de outros setores que precisavam de chegar uma pessoa com a mente não só de prefeito, mas como administrador do município. E ele sofreu muitas críticas porque as pessoas estavam Acostumadas. acostumadas a fazer o que era errado. Entendeu? E quando veio a questão de fazer o certo e ele impôs o certo, as pessoas criticavam muito ele. Já de início, né? Eu posso te dizer e te parabenizar por ter trazido o Robert como sendo o teu primeiro convidado, e não foi à toa. Por que que eu falo isso? Eu estou aqui com dois mulunguenses, não é isso? Exatamente. E é muito interessante para mim, que não sou de Mulungu e sou uma turista em Mulungu, né? Ouvir a história de Mulungu e posso assegurar a vocês que somente através da comunicação você passa a conhecer realmente a história de um município, né? E aí o Robert está aqui trazendo o quanto a educação é fundamental, é essencial. Ele é filho de dois educadores, né? Ele tornou-se educador e honrando a educação, ele levou a educação sobre a saúde pública, né? E aí ele deu início a esse trabalho, né? E aí conta mais um pouco, Robert. Você estava falando a respeito da educação Sim, da professora. população, né? Relacionada aí à coleta Do de lixo, isso. lixo. E assim, nós tivemos inúmeros problemas que a gente detectou, já sabia que esses problemas existiam. Eu vou falar uma coisa que parece simples e existia um mau costume antes de as pessoas ligarem para as ambulâncias e pegar as pessoas na zona rural para elas vir fazer mercantil na sede do município. Olha só, A gente. gente tinha situações de as pessoas pegar a ambulância para vir para banco em Fortaleza fazer empréstimo, Caramba, para fazer compra em Fortaleza, nas ambulâncias do município. caramba. E de imediato eu cortei tudo isso, né? Nós Certo. tínhamos, quando a gente assumiu, nós tínhamos 13 paus de arara carregando os filhos, os alunos É, para as verdade. escolas. E logo que eu assumi, a maioria deles eram pessoas que tinham votado na gente. Sim, E aí eu disse, olha, eu vou ter que licitar, contratar sim, ônibus, sim. e se vocês quiserem trabalhar para a empresa que for assumir, vocês vão ter que se adequar. Já compreendi aí. Você causou Isso, antipatia de isso. início, E, né? Em e eles, todos os e eles tinham aspectos. votado em mim. Tirou a população da zona de conforto Isso. dentro, E né? aí chegou um momento de vereadores, vice-prefeitos chegar para mim e dizer, poxa, mas o cara votou na gente, o cara tem um pau de arara Pelo dele, costume, que né? ele vai para a Ceasa no domingo, vender a verdura dele na Ceasa, que às vezes ele vai pegar uma carrada de estrumo no sertão para vender a carrada de estrumo. Eu disse, é Sim, justamente por isso que eu quero tirar os pau de arara, porque a exatamente. gente tem relatos de alunos em cima de um pau de arara com o estrumo Que carregava ainda estrume. que foi pegar no sertão e ele não varreu o carro para o aluno no outro É dia estar complicado. carregando Totalmente em cima do carro. insalubre, Com né? Então, no certeza. meu primeiro mês de gestão, em janeiro, as aulas iniciaram em fevereiro, nós não tínhamos mais nenhum pau de arara rodando no nosso município, né? Parabéns. Verdade. Isso era impensável. Comunidades como o Rio Nilo, quando o primeiro ônibus chegou no Rio Nilo, em 2017, as mães saíram para Soltaram ver fogos. Foi? aquilo porque não acreditavam, era uma coisa realmente impensável. Sim, E aí eu sofri críticas demais, as pessoas ficaram com raiva, mas uma das coisas mais difíceis que existem é você mudar a cultura de um povo. é verdade. É fácil você fazer uma obra, você fazer um asfalto, É mas você verdade. mudar a cultura e a maneira das pessoas viverem e se comportar, realmente é muito difícil. Sim. Muito complicado. Falando na educação, professora, o maciço de Baturité ele tem 14 municípios, é formado por 14 municípios. O Mulungu sempre ficava em 13º, 14º na educação, nas provas do SPAES e do IDEB. Tanto nas Uhum. avaliações externas do governo do estado, como do governo federal, o Mulungu ficava último ou penúltimo. E eu lembro demais, na primeira semana de aula, a gente foi fazer a abertura das aulas, em 2017 ainda, e eu disse, nós vamos mudar a educação de Mulungu. E os professores, principalmente os mais antigos, chegavam para mim e diziam, eu não acredito mais, a Verdade. gente não tem mais entusiasmo, a gente não tem mais vontade, a gente não tem um Mulungu era uma plano de cidade sem cargos e perspectiva. carreiras. A gente, além das dificuldades estruturais, a gente tinha uma baixa autoestima enorme. Uhum. O povo não tinha autoestima elevada. A gente já estava acostumado com aquele lixo, com aquele Com aquela fedor, cultura do abuso, Sim. né? com O abuso, aqueles né? A esgotos correndo no meio poluição da rua, sonora. aquela cidade feia, mal cuidada. E eu tive a satisfação de, depois de
de 3 anos de gestão, 2017, 18 e 19, nas avaliações que foram divulgadas no ano 2020, o Mulungu saiu de último lugar no Maciço de Baturité para primeiro lugar no Maciço de Baturité. Nós saímos da posição 176 do estado do Ceará para a posição 47. Puxa vida. Nós demos um salto Exponencial, inimaginável, Sim. inimaginável. Nós ficamos em primeiro lugar no Maciço de Baturité e não só na educação, também na saúde. Claro. Quando eu assumi, nós tínhamos postos de saúde caindo, interditados pela justiça, porque estavam caindo, como o posto de saúde do Lameirão, que passou 1 ano e meio, se eu não me engano, fechado. E nós tivemos todo um trabalho de reerguer a nossa cidade, não só a infraestrutura, mas também, e eu também digo principalmente, a autoestima da nossa população. Sim. Em termos de dados, nós também chegamos e continuamos até hoje com a melhor saúde do Maciço de Baturité. Nós temos 4 postos de saúde, 2 postos de saúde ótimos, pela avaliação do Ministério da Saúde, e 2 bons, 2 ótimos e 2 bons. São Né? 4, eu acho. São 4 postos de São saúde. 4. Nós temos um hospital totalmente novo, no porcelanato, com UTI móvel. Quando eu assumi, nós tínhamos 2 ambulâncias no prédio, nós temos 8 ambulâncias, temos uma UTI móvel, é a única cidade do Maciço de Baturité que tem uma UTI própria. Não é SAMU, Sim. é do município. É verdade. Né? Inclusive, eu, por ser mulunguense, eu sempre falo para as pessoas entram em desespero quando eu digo, gente, quando eu fico doente, eu não vou para UPA em Fortaleza, eu não vou para Antônio Prudente, não vou para vou para Mulungu para poder ser tratado em Mulungu, que se for preciso ser transferido para cá, Existe é meios. muito melhor do que você pegar e já ir diretamente para cá. Inclusive na Covid-19, eu fiquei com suspeito de Covid e eu fui pro Mulungu e fui muito bem tratado. Sempre quando eu chego lá no hospital, né, as meninas me tratam super bem, as enfermeiras são todas qualificadas, os médicos são maravilhosos. E isso é desde a gestão do Robert, inclusive hoje na atual, né, mas é desde a gestão dele que já tem essa tradição de qualidade no atendimento. O hospital, se você chegar lá, você jura que é particular, porque realmente a gente não vê aquele tipo de atendimento Eu em hospital desafio, eu público. desafio um hospital particular de Não tem, Fortaleza com atendimento e uma infraestrutura igual a não nossa. Que tem, Eu bacana, desafio, que igual às interessante. nossas escolas. não Eu tem. desafio escola de Fortaleza, eu desafio. São Escola de todas no Fortaleza ar-condicionado. com a estrutura igual a nossa. Todas as salas no ar-condicionado, frota Bacana. 100% ônibus, livros para os alunos, material tablet para os professores, plano de cargos e carreiras que nós fizemos em 2019, junto com o Sindicato dos Servidores Públicos, já no 5º ano de funcionamento, os professores já com as suas referências, tanto horizontais como verticais, já em funcionamento, né, em um plano muito bem feito, inclusive também o plano de cargos e carreiras dos servidores de nível médio. Né, Uhum. nós também fizemos, e são 2 grandes conquistas Sim. da nossa gestão. Nós, se for para falar aqui, eu passo a noite Passa, toda, verdade. né, porque em todas as Agora você áreas, entendeu por que que eu fico nervoso de em, falar com em, ele? em Porque todas as você áreas, consegue. professora, do município, nós realmente tivemos Um um avanço avanço enorme. É. significativo. E assim, eu nunca me envaideci do cargo de prefeito. Sim, Eu nunca cheguei dizendo em canto nenhum que sou prefeito. Eu sim, detesto babão. sim, Eu Vixe mesmo dirijo Maria, meu tem carro. demais. Eu ando sim, sozinho. Eu sim, ando sozinho. Eu não gosto de ninguém perto de mim andando. sim, A minha casa não é cheia de gente. Eu não sim, gosto. É de mim mesmo isso. sim. Né? Eu recebo todo mundo, atendo todo mundo, converso com todo mundo. Mas Não não deixa tem. subir a cabeça, Não, de né? Se maneira vê na alguma. condição de De maneira servidor, alguma. né? Isso. Eu sempre disse e continuo dizendo que quem ocupa um cargo, quanto mais maior o cargo que ocupa, mais humilde tem que ser, E maior porque a sua responsabilidade. responsabilidade passa a ser cada vez maior. Sim, E eu sempre tive o cuidado de tomar decisões como prefeito, sempre pensando que um dia eu sairia da cadeira de prefeito. sim, E hoje eu tenho orgulho de continuar morando na minha cidade, jogando meu futebol, andando nos bares da cidade, sim, andando a cavalo no meio da rua, andar de cabeça erguida. Eu acho que isso não tem dinheiro no mundo, não tem status no mundo que pague sim. você onde chegar a ser bem recebido É e ser verdade. reconhecido pelo trabalho que fez. Sentindo a In- energia da gratidão, né? in- Exatamente. Sentindo a energia da Inclusive, tinha gratidão é uma importante. tradição que quando os prefeitos perdiam a eleição, Ia eles iam embora, embora no mesmo ia dia. embora. Ah, Ele é? não. Na primeira que ele foi, eu já estive do lado dele, né? Como candidato a prefeito, que ele perdeu, e ele sabia que ia perder, mas ele foi mesmo porque Foi pro pleito, foi pro né? Foi para pleito. disputar. Quando aconteceu
que ele perdeu, ele não foi embora, não. Ele ficou na cidade. No outro dia, foi de uma ponta a outra, em cada Agradecendo. comércio, agradecendo até quem Aos não votou nele. eleitores. Então as pessoas viram isso, Isso. entende? Assim, pelo Ele ato de revolucionou estar votando, realmente a questão né? política no Mulungu. É, As pessoas são muito agradecidas a ele por conta disso, porque muita gente mudou os pensamentos da juventude em si, naquela questão de sair da cachaça, de buscar algo novo na sim, vida, uma perspectiva, tem né? ele como exemplo, Sim. entende? Na advocacia, né, a gente costuma, quando a gente fala em defesa das prerrogativas, né, dos advogados, são as áreas interioranas que mais sentem o desrespeito às prerrogativas dos advogados. Então, a gente sabe que o interior geralmente é esquecido. Esquecido de políticas públicas, esquecido de todo tipo de benesse que possa haver à população. Então, daí você vê o quanto uma consciência sobre a boa administração é importante, né? E a vontade, É, eu, né? eu, A eu queria, vontade de fazer. sim, eu queria aproveitar o gancho e falar um pouco sobre a questão jurídica. O nosso Sim, município tem um fórum sim. que, na reforma do judiciário cearense, ele ia ser extinto no ano de 2019, onde o Tribunal de Justiça fez Foi. uma remodulação para economizar, para Foi. melhorar a questão da, da Sim. estrutura administrativa judiciária do estado do Ceará, e Mulungu e Aratuba teriam o fórum fechado. E nós tínhamos uma acadêmica de direito, que era a Letícia, filha do oficial de justiça do município, que é o Célio, ele é concursado, e ela veio na Assembleia Legislativa do Estado e fez uma defesa no Fórum do município de Mulungu. Isso levou a uma audiência pública no município, foram inúmeros advogados até o município de Mulungu, eu como prefeito fui convidado, participei, e era meio que uma despedida. Essa audiência era meio que uma despedida do fórum. E eu disse, olha, eu vou tentar, vou lutar para que o nosso fórum ele não seja extinto, já que Aratuba e Mulungu são duas cidades muito próximas, as duas ficar sem fórum descer para Baturité, Ah, isso é Era uma falta muito de respeito com complicado. a população, Ave porque Maria. quem vai mais sofrer são principalmente as pessoas mais carentes, Sim, os que vão ficar vulneráveis. mais longe do acesso à justiça. Sim, E aí, à época, eu lembro demais disso. O Evandro Leitão, hoje prefeito de sim, Fortaleza, ele era o relator dessa matéria na Assembleia Legislativa do Estado, ele como deputado estadual. E o presidente da Assembleia era o Zezinho Albuquerque, à sim. época. E eu vim a Fortaleza, falei com o Evandro, eu tenho uma amizade com o Evandro de muito tempo, e ele disse, mas prefeito, já foi feito um cálculo e tal, e eu disse, mas o Evandro, vamos ver com bons olhos, porque Mulungu e Aratuba, duas cidades ficar sem fórum, Sim, isso é horrível para a população, principalmente para os mais carentes. sim. E já é tão difícil o acesso à justiça, e a gente ficando sem fórum piora. Olha, E ele me levou no Zezinho Albuquerque, que eu também tenho um respeito, uma admiração muito grande, conheço o Zezinho de muito tempo, já votei no Zezinho em 2018, e a gente conseguiu fazer uma emenda à lei que diminuía essa despesa do judiciário e conseguimos manter o Fórum de Monongu funcionando. É, parabéns. Isso é verdade. isso. Importantíssimo. E a gente. Guaramiranga não utiliza o nosso fórum, não, né? Da Não, nossa cidade. Guaramiranga é Baturité, E né? E Pacuti Pacuti. também. Não, Pacuti tem fórum, Guaramiranga Pacuti responde por Guaramiranga e o eleitoral é em Baturité, Entendi. né? O E a eleitoral é em Baturité. população hoje lá? Hoje nós temos Em aproximadamente média. 11 mil habitantes. É, Se falar em população, professor, eu queria também registrar, dizer que quando teve o último censo do IBGE, que foi uma reformulação do censo de 2010, em 2016, houve uma reformulação do censo para tratar dos limites territoriais dos municípios, sim, através da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E nesse censo de 2016, Mulungu tinha 170 casas de veraneio. E nós, depois de 8 anos da nossa gestão, nós saímos aí da faixa de 170 casas para mais de 1.000 casas de veraneio. mesmo, quer Foi. dizer, houve o fomento do turismo aí, né? Total. Esse último censo de 2022, nós tivemos mais de 980 e poucas casas, 986 casas, se me falha a memória, de veraneio. Nós agora instituímos a Secretaria de Turismo, nós não Sim, tínhamos, ela era vinculada à cultura, e aprovamos a lei no meu mandato ainda. O prefeito Lucas agora nomeou a Secretaria de Turismo, que já está fazendo um trabalho de
cadastramento dos veranistas, das pessoas Sim. que visitam Mulungu. E já há 60 dias que está sendo feito, já foi identificado que dessas 1.000 casas, nós temos quase 400 casas que são utilizadas como aluguéis final de semana, Hotelaria, né? hotelaria. Com a renda Então, que no tem isso. Mulungu, hoje, nós temos uma população flutuante de final de semana de quase 3.000 pessoas por final de semana. Mas o turismo, Tudo, empregabilidade, né? A tudo. O nosso gastronomia. comércio é outro, a nossa gastronomia é outra. Nós temos, eu costumo dizer, e parece uma coisa que era impensável há 10 anos atrás. Nós temos piscineiros em Mulungu, apesar de ser serra, nós temos Sim. equipes de piscineiros que os piscineiros têm funcionários. Olha só, a renda per capita do Nós temos município piscineiros aumentou, né? que cuidam de 30 piscinas. Isso significa aumento de renda Isso não per A capita. existia. renda do É, município é fantástica. isso. Nós temos uma construção civil, eu costumo dizer, quando eu assumi, nós tínhamos 2 depósitos de material de construção no município, era o Luciano e o Mauro Capim. Hoje nós temos mais de 10 depósitos de material de construção no município. Hoje, se você pedir 1 milhão de tijolo, eles querem entregar com 15 dias, porque eles não conseguem entregar a demanda É, De de, tamanha demanda. de tanta obra que construção que tem tem. hoje no município. Ou Né? seja, Isso é fruto de de um trabalho de um trabalho base, de base, de de. embelezamento da cidade, de É, organização da cidade, da coleta do lixo que eu tanto isso falo. aí, isso aí era o Isso é que eu ia verdade. destacar. É, Literalmente de base, começando ali literalmente da base. limpeza, Isso, né? Necessitou ser isso, feita uma limpeza para se chegar ao novo. isso. Uma coisa interessante, outro dado interessante, que mostra também o crescimento da cidade, em 2017 nós tínhamos 800 pontos de iluminação pública, hoje nós temos quase 3.000 pontos de iluminação pública. Caramba. Isso daí diminui o quê? Criminalidade também, né? Com Do que você certeza. ilumina, E A você. mostra o criminalidade crescimento do da Mulungu é cidade. zero, Claro, Né? praticamente. Nós claro. temos, assim, se a gente for falar, a gente fala da hora de nascer até a hora de morrer. Nós temos um hospital novo e temos um cemitério com mais do dobro do tamanho do original. Né? A gente desapropriou todos os terrenos vizinhos E porque o fez outro. cemitério não cabia mais gente. Não cabia mais. Não, é um cemitério antigo. Nós abrimos avenidas novas para fazer, O dar cortejo, né? opções. Hoje, se a gente quiser fechar a rua principal, a gente fecha, porque a gente tem outras vias de acesso Via que de foram acesso. construídas. Nós temos uma piscina pública que hoje funciona como parte do tempo integral das escolas. E os projetos sociais também utilizam as piscinas, desde as crianças de creche até os idosos do Forró dos Idosos. O Olha pessoal Que que é só. beleza. acompanhado pelo Tem o forró CRAS. dos idosos? Isso, É. Tem, sim. temos. Nós criamos inúmeros projetos sociais, como o balé. Nós temos escolinha de balé nas escolas públicas do município. Que bacana. Né? Nós temos a piscina, o balé, enfim, são inúmeras conquistas que a gente escutando crítica, copiando coisas que deram certo, Sim, né? E assim, o mais importante que eu digo, se você perguntar qual que você acha que é a marca mais importante que você deixou no seu município, sim, eu digo que é a união das pessoas. sim, Eu acabei com aquela rivalidade. Quem votou em mim é meu, quem não votou, eu não quero conversa. Não, sim, eu acho que quando a gente ganha, a gente é gestor, a gente é gestor de todos. claro. Né? Isso mostra a minha primeira eleição, que nós ganhamos com a diferença de 649 votos. Uhum. A outra nós ganhamos com a diferença de Uma 1.832. lapada, né, minha Né? filha? A gente triplicou a diferença em 4 anos. Foram 2 mandatos, Por isso que as então. 2 pessoas às mandatos e vezes. elegemos o sucessor agora, o Lucas, que também está dando um show aí, está fazendo uma gestão. Tem tudo para Maravilhoso. fazer uma melhor do que a nossa. Bacana. Eu fui uma vez fazer a defesa de uma pessoa lá em Mulungu, né? E aí eu achei a cidade uma gracinha já. Quantos E aí eu não milhões? tinha noção. Foi quantos milhões? Eu não tinha noção, eu não tinha noção, e eu tive muito foi estresse esse demanda aí. Eu não tinha noção da história, entendeu? Da cidade, muito, muito, muito Nós temos uma bacana. história muito bonita. A história de Mulungu, como o Diário falou, é uma história de superação É. minha pessoal, mas principalmente do povo. Nós temos hoje um ponto turístico lá em Mulungu, que é o Mirante de Nossa Senhora Aparecida. É uma imagem que foi feita com material reciclado, um restante de corrente de moto, é, é, aro de moto, resto de portas, e foi feita uma imagem de Nossa Senhora Aparecida por 2 artesãos do município, o André Clemente, o Joel Calcaia, e eles me fizeram um desafio, né? Prefeito, dá para fazer um pedestal lá no lixão do Camará, para a gente botar essa santa lá em cima? Ele fez um. Eu disse, vamos fazer o pedestal.
Marcamos um dia, eles pediram para o padre abençoar a imagem. E, para nossa surpresa, no dia de colocar a santa em cima do pedestal, deu uma carreata, que foi a maior carreata, maior do que qualquer campanha política que já se viu uma carreata dentro daquela cidade. Foi? Na fé e na devoção do povo, veio gente de fora, gente de Canidé, de Caridade, de Guaramiranga, de Pacuti. Realmente foi uma coisa surreal. E o Mirante de Nossa Senhora Aparecida, ele se tornou um ponto de visitação turística, onde antes era o lixão do Era município. o lixão do Só, município. gente. Todas as vezes que eu vou no Mirante, tem gente tirando foto. Seja de segunda a domingo. Virou O de dia fato um virou ponto. de fato um ponto de visitação turística. E a Igreja Católica adotou, todo primeiro sábado do mês, fazer uma missa campal com o pôr do sol. A vista é É É lindo. maravilhosa, é incrível. linda. Você vê Porque o a vez é pro Canidé, a sertão, Caridade, você né? vê tudo lá embaixo. Você sai aqui de 800 metros ao nível do mar e você está vendo tudo ao nível do mar lá embaixo. É uma vista Fantástico. fantástica e já se criou uma tradição dessa missa. E agora nós fizemos o projeto no ano passado e esse ano o governador Elmano de Freitas ele já deu a autorização, já criou o MAP de 2,5 milhões para que a gente faça uma remodelagem no Mirante. A imagem da Santa vai ser a mesma, mas nós teremos um espaço totalmente novo, com quiosque, com todo no intertravado e Vai com um ter um ponto diferencial turístico. que eu tive a satisfação de ir a Gramado, em Canela, na verdade, visitar o Sky Glass. E nós teremos também uma passarela de vidro suspensa no Mirante de Mulungu. Meu Uau, Deus. Isso. vai ficar Esse, belíssimo. Por esse isso projeto que já está aprovado, estamos esperando a licença ambiental para que a gente vá para a parte de licitação, para a contratação de empresa. E espero que ainda esse ano, ainda em 2025, o prefeito Lucas esteja dando a ordem de serviço. E se Deus quiser, no próximo ano 2026, a gente esteja inaugurando esse empreendimento que realmente eu costumo dizer que ele será tão importante quanto o intertravado que nós fizemos isso é verdade. na rua principal do município. Por isso Agora, que é o prefeito das comunidades, né? mas deixa eu fazer uma pergunta a ele que me veio aqui, né? Com tudo isso, não deve ser nada fácil você conciliar a sua vida profissional da vida pessoal, né? Sem A gente dúvida. estava aqui conversando nos bastidores, e aí eu captei que você tem dois filhos, né? Sim. Que com certeza estão em idade escolar, que devem requerer bastante atenção e etc e tal. Como é conciliar a vida da administração pública, onde você vira pai de todos, onde as demandas não param, e a vida pessoal, né? Separar isso, como é que fica a questão relacionada à tua sanidade mental, emocional? E aí, como é que Antes que ele sentiu o fale, baque? antes que ele fale, né? Eu vou Tu vai logo para lhe os dizer. intervalos Não, não comerciais? tem intervalo comercial. Antes que ele fale, eu digo logo que isso afeta muito nessa questão, Né? entendeu? Eu Porque todos imagino. os problemas vai para ele. E quando eu falo com ele, por exemplo, eu falo com ele no WhatsApp, passa de 2 dias para ele responder, entendeu? Porque é muita gente em cima dele querendo que ele resolva os problemas de tudo, Pois é, porque eu vou te entende? dizer, não é fácil, assim, não deve ser Não, fácil, não é. Eu né? costumo dizer que a política, é, sempre que a gente está se aproximando de uma campanha eleitoral, eu reúno todos os pré-candidatos, a vereadores, vice-prefeito, faz uma reunião com todo mundo. E eu tenho uma frase que eu sempre digo para eles, e eles, vez por outra, repetem isso para mim. Eu disse: olha, o que é que vocês querem fazer na política? Reflitam. O que é? É vaidade? Uhum, Vocês querem enricar na política? uhum. Se for, vocês estão no canto errado. Porque a política é o local de você resolver o problema dos outros e deixar os seus para depois. Eu vejo muita doação, A política é isso. né? Se você realmente estiver na política para resolver o problema da população, os problemas que aparecem, os problemas das comunidades, muitas vezes você não consegue resolver os seus. Não, Né? você resolve. Já hoje de manhã estive lá com o Cleanto, vereador, o Jonathan, vereador, o Vanis, vereador, com o Lucas, prefeito. A gente fez uma reunião descontraída, chega um, chega outro. E o Cleanto até falou, né? Robert, eu não sei o que é isso. Parece que os problemas dão cria. A gente resolve 10, aparece Ah, 20. Eu disse, parece Sim, mas é todo o demais. tempo desse jeito. É sim. Todo direto. tempo desse São as, jeito. as diversidades das famílias, né? E etc e Isso. tal. Isso Não tem principalmente, como. principalmente numa cidade carente como a nossa. Né? Sim. Que a gente, queira ou não queira, a gente mora no Nordeste do Brasil. Exato, e à medida em que a cidade cresce, os problemas Os problemas, né? exatamente. Eles passam a ser Mas é diversificados. gratificante, é gratificante. Hoje eu encontrei uma moça de Monongo aqui em Fortaleza,
e até sobrinha da Luzirene, filha da Selene, que foram minhas amigas de infância. E ela olhou para mim e disse: Robert, estava com 5 anos que eu não ia em Mulungu. Eita. E eu fui a Mulungu esses dias e eu queria lhe agradecer pelo que você fez pela nossa cidade, porque a cidade realmente é outra. E eu acho que não tem dinheiro que pague isso. Não, não tem. Você andar de cabeça erguida, onde quer que você chegue, as pessoas lhe pararem e agradecerem pelo Isso. trabalho, pelo tempo Isso. que você dedicou, às vezes até de esquecer a sua própria família, Sim. mas em prol do bem coletivo, do bem comum, Saber que você deixou um que legado, né? deixamos o legado, É exatamente. Sim, verdade. com Nesse certeza. bloco que a gente vai discutir agora, a gente vai falar sobre, já falamos sobre a política, né, o futuro e a polêmica nessa política Ai, toda, tu né? vai pra polêmica É, vamos agora? logo começar a polêmica, que Vai, é bom. então a polêmica é contigo, vai. A Puxa, polêmica que polêmica. todo mundo quer saber. Ah, Vamos direto ao ponto, né? Vai voltar a política, vem pré-campanha aí. Você já se aposentou das urnas? Me conte aí. Muitas pessoas estão especulando. Você vai ser candidata a deputado estadual, Não, federal? gelo, né? Porque se legado, eu já quero que a resposta seja já ganhei positiva. o voto dela. É, Bom, Diália me conhece há muito tempo, a doutora Nazela está me conhecendo hoje. Eu não sou uma pessoa política de profissão. Eu não sou um político profissional, não sou aquela pessoa que vive de fazer política. Eu entrei na política, como eu já falei, como uma questão de tentar mudar a realidade da minha cidade. E isso a gente conseguiu, né? Nós saímos aí da gestão com 94% de aprovação. Uau, É, nossa, é isso. muita E sempre coisa. mantivemos aí 85, 88, sempre. Né? Eu fiz ano passado, nós fizemos mais de 10 pesquisas, todas elas variavam de 90, 92, 94% de aprovação. Até os nossos adversários também falavam isso, né? Quando a gente conversava, às vezes. E assim, não é fácil, é porque realmente eu me dediquei muito à gestão. A política, ela foi consequência de uma boa gestão. Sim. E eu nunca coloquei a política à frente, primeiro dos desejos de Deus e do bem comum. Então, qual o meu posicionamento em relação à próxima eleição vindoura, 2026, para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente? Estive com o governador Elmano, o qual eu tenho muito a agradecer pelo investimento que fez no nosso município. Nós arrancamos todas as calçadas e o pavimento da sede do nosso município, que as calçadas eram todas irregulares, o asfalto só tinha pista de rodagem, acostamento era tudo cara quente, era a coisa mais feia do mundo. Parecia uma cidade que tinha passado um furacão dentro. Feia, é. E hoje nós temos uma cidade toda no intertravado, com as calçadas todas regulares, Bem é bonitinha. uma coisa de outro mundo. É como se você estivesse andando na beira-mar de Fortaleza. É uma coisa mesmo que não deixa a desejar para a beira-mar de Fortaleza o pavimento que nós temos hoje no nosso município. Então eu tenho muito a agradecer ao governador Elmano, não só por isso, mas pelos asfaltos da zona rural, que ele também liberou, né, inúmeros investimentos que foram feitos no nosso município. E eu tive conversando com o governador, na ocasião ele liberou o MAP da Nossa Senhora Aparecida, né, Uhum. os asfaltos também de acesso à comunidade do Camará, onde fica o antigo lixão que hoje é o Mirante Nossa Senhora Aparecida, e eu me coloquei à disposição do nosso governador. Aí nessa conversa, o governador Armando disse: olha, olhou para mim e disse: você joga bola, né? Eu te jogo. Ele disse: pois mate a bola no peito e bote ela no chão. Tenha paciência, na hora certa as coisas vão acontecer. Eu disse: governador, eu estou aqui, não me colocando como Uhum. pré-candidato, mas me colocando à disposição do senhor no seu projeto político para 2026. Se for para eu ser candidato, irei. Se for para apoiar alguém que o senhor pedir, apoiarei. Então, assim, eu não tenho decisão formada e eu acredito que as coisas têm que acontecer na vida da gente naturalmente. Eu nunca forcei situação, nunca coloquei a minha intenção pessoal à frente do coletivo. O que eu acho é que o município de Mungu é muito maior do que eu. O município tem que ser visto em parceria com o governo do estado, porque sozinho o município não cresce. E a gente, nessa parceria com o governador Armando de Freitas, a gente está à disposição do governador para aquilo que ele achar melhor. Uhum. Que quer que eu seja candidato, quer que vá apoiar Uhum. alguém indicado por ele. Uhum. e Interessante. respondendo um E pouco, demonstra coesão. Sim, sem Coesão. dúvida. Sim. eu coloquei no Instagram do Mulungu TV Cast, né? Deixei aberto para que todos os seguidores do Mulungu, as pessoas que seguem o Instagram, fizessem suas perguntas.
Como eu abri a caixinha, a famosa caixinha que foi polêmica na política, né? Foi polêmica na política essas caixinhas, tá? São muitas caixinhas que surgiram. E eu procurei filtrar o máximo para me trazer mais ou menos umas 4 ou 5 perguntas para À você, né, vontade. responder. Na primeira vitória, você imaginava ou pretendia se tornar um político com um nome forte, Com nome e história tão histórico forte. e histórico tão forte, né? É. Não, eu nunca imaginei isso, eu nunca quis ter holofotes, não é de mim. Quem me conhece, eu sou uma pessoa de vida simples, de costumes simples, de acordar cedo, de trabalhar, De de, jo jogar de bola. jogar meu futebol, de andar a cavalo, de tomar uma. Qual é o instrumento musical? Eu toquei trombone Que ele e disse que foi da trompete e orquestra. saxofone. Top, Sax. É, meu Lindo avô era sax. saxofonista, instrumento né? de Isso. sopro. E assim, eu nunca imaginei, eu nunca. Inclusive, as coisas acontecem na vida da gente sem a gente perceber, né? Sim. Muitas vezes o pessoal chega para mim, né? O James, vereador de 6 mandatos, ele chega para mim e diz: Cara, às vezes tu não tem noção do que tu representa. Pronto. Ele não Porque tem essa realmente noção. eu não tenho Ele não tem. essa vaidade, Sim. essa busca por holofotes. É de mim Sim. mesmo isso, não Sim. é? Eu não estou aqui fazendo demagogia. Sim. É porque realmente eu sou dessa forma, né? Sim. E o que eu queria era realmente organizar a minha cidade. Sim. Ele, E como jovem, ele se revoltou de ver é, a cidade. eu fui o Uhum. contrário. Eu não quis entrar na política para ser político. Eu fiz gestão e a política me deu holofotes em Sim. consequência da grande gestão que nós Sim. fizemos. Sim. Isso. Sim. Outra pergunta. Ainda existem críticos insatisfeitos. Como você lidar com esse tipo de situação? É normal, é normal. Nós, como eu falei, nós saímos da gestão com 94% de aprovação. E 6% não gosta, né? Jesus foi morto na cruz. Então, longe de mim estar comparando com Jesus, que aí se eu sou pecador. Mas ninguém agrada todo mundo. E sempre vai ter aquilo que você não consegue resolver. Sempre vai ter alguém insatisfeito. Sempre vai ter um buraco numa estrada. Sempre. Sempre vai ter uma lâmpada queimada. É. Sempre, às vezes, alguém vai ser mal atendido em alguma repartição. É. E isso é normal, isso é natural É da a vida. dualidade da vida. É, entendeu? É Então, a assim, sombra e a luz. e ninguém é 100%. Ninguém nunca vai ser 100%. E também tem uma coisa, viu, Roberto, assim, com base no que a gente está aqui conversando e com base no que você relatou, né, o diário também, toda a história, existe a sombra e a luz. A gente sabe que a gente vive uma dualidade, né? Às vezes é A, despeito, a né? questão Inveja da relacionada competência. ao bem, não, tu tá vendo aqui que aqui é o seguinte, é a polêmica e o equilíbrio, né? Tu tá falando aqui sutilmente da A sombra e da luz, desfeita. aí diz assim, Desfeita, né? as pessoas gostam de falar desse jeito, que isso é inveja, isso é É, despeito. despeita. Outra pergunta muito importante. Após a grande vitória do Lucas e do Giovanni, quais foram seus sentimentos? Um sentimento de muita alegria, de dever cumprido. O Lucas e o Giovanni tenho conversado muito com os dois. Hoje o São os Giovanni, atuais, né? isso, o Lucas é o prefeito, o Giovanni é o vice. Eu passei a manhã toda com o Lucas hoje. E o Giovanni deve ter me ligado umas 10 vezes ontem. Hoje, né, também. Estive com o Giovanni ontem, estive com o Excelente. Tu Giovanni vai antes pro de ontem. podcast do Viado? Parece que eu tô vendo. É, e assim, é uma sensação, Podcast do Viado. é uma sensação de alegria ver dois jovens dando continuidade ao meu trabalho e do Cleanto, que era o meu vice. O Lucas é meu primo e o Giovanni é primo do Cleanto. Uhum. Eu indiquei o candidato a prefeito, o Cleanto indicou o candidato a vice. E estou aqui, como sempre falei, desde a posse deles, desde os comícios, eu falava muito isso. Sempre que quiser me escutar, eu estou aqui para dar orientação, para conversar, para tentar apaziguar algum conflito que apareça. E eu estou muito feliz, Jardim, porque os meninos estão unidos. Legal. O Giovanni está aí ajudando muito na área da saúde. O Lucas é muito carismático, até mais do que eu, costumo dizer isso, né? Então é uma dupla que tem tudo para ir para a reeleição, tem tudo para dar certo. E eu acredito que com essa parceria nossa, nossa proximidade com o governador Armando de Freitas, com o governo do estado, eles têm tudo para fazer uma gestão maior do que a que eu e o Cleandro fizemos. Se fala que a voz do povo é a voz de Deus, né? Sim, Eu sim. conversando hoje com a manicure, e ela dizendo que o que irritava ela era olhar para a política, para a administração e ver que um não dá continuidade ao trabalho do outro. E aí eu acho que ele traz muito Isso. conforto ver a continuidade do trabalho que você deixou Sem lá, dúvida. né?
organizado. É verdade. E olha, a caixinha realmente aqui eu vi, é É verdade. Ele deu uma lotada. filtrada, né? Foi, só uma pessoa Para botou não 30 cansar caixinhas. tanto o convidado, né? Ele... Uma pessoa, 30 Não, mas é caixinhas. verdade, eu vi aqui, Mas fique à realmente vontade, ele pode lotado, viu? perguntar. Não, Lotado gente, mesmo. vamos lá, vamos botar. Avança. Só porque, na verdade, as pessoas querem saber o seguinte: ele é candidato a deputado estadual? É ou não é? Aí muitas caixinhas dessas, entendeu? Entendi, E muitas caixinhas também são perguntas que ele já respondeu. entendi. Então não vale a pena a gente perguntar novamente. Pois avança no tema, vai. Vamos avançar. Na lata com a polêmica. Eita, a parte que ele vai. Sim, cadê aquele sino? Por que que tu quis Não, o sino? não, mas o sino não é agora, não. Ah, é não? Não, o sino não é agora, é só na hora que, pra ver se ele tira o chapéu ou se ele não tira o Ai, chapéu. é. Ó, o sinozinho, viu? Na lata com a polêmica. Responde sem pensar muito, pelo amor de Deus. Um político que você admira. Cid Gomes, Um erro que você não repetiria. ser teu amigo. Acabou comigo, mulher. Ele é desse jeito, viu? Tô brincando, é porque você disse que era para responder na lata. Sim, mas aí ele vem no coração, né? Ai, bicho, foi Não, não tenho que arrasada. Vou reformular a minha resposta, eu tô brincando, né? Pra gente Vai. quebrar o clima um pouco. Tenho arrependimento na minha vida, eu não tenho arrependimento. Não tem Será arrependimento. não tenho. Tudo que ele faz, mesmo que quebre, ele ainda continua no meio, tá nem aí. E é isso aí que eu gosto, entendeu? Bora lá, um boato que você quer desmentir agora. Não sei, eu não escuto fofoca. Que você é lindo. É, pronto, eu sou feio. Armaria a outra vai já me matar aqui. Vai, diz. Uma promessa que ainda quer cumprir. Eu acho que eu não tenho promessa pendente, não, viu? Tudo você cumpre. É, eu gosto de manter minha palavra e nem É que verdade. eu Nem que tire, quebre nem é que eu horrível. venda o que eu tenho, mas eu cumpro. Se eu prometer uma coisa, seja para um eleitor, seja num. Eu não vejo. A promessa que a gente quer cumprir é fazer o Mirante Nossa Senhora Aparecida, né? Reformular. Legal. Que isso aí vem dentro da gestão da gente, o projeto vem da nossa gestão. A manchete que você gostaria de ver sobre você daqui a 10 anos. Eu não quero ver manchete sobre mim. Não tem, né? Não, Não tem nem essa não, Ele perspectiva. muitas já vezes. falou que a vaidade É, não eu não sobe a tenho cabeça dele. essa Isso é vontade de verdade. manchete, não tenho, sabe? E eu digo mais, a gente vive melhor nos bastidores. Tenha É, certeza disso. é verdade. É, com menos holofotes, com uma É, vida mais simples, a gente é, vive melhor com com menos, descrição. com mais discrição. A gente É vive melhor, verdade, pode ter concordo, certeza. Isso é concordo. verdade. E o Na Lata já acabou. Agora a gente vai fazer a brincadeira do chapéu. Pois Tem que vai, ter, né? tá. Que é onde vai surgir os Eu quero cortes saber, eu quero polêmicos. entender essa brincadeira do chapéu. Como é isso aí? É assim, olha, vocês estão Eu vendo fecho esse. esse desse Ó, coisa. não, pode deixar aí, que tem É, ainda um pois restante. vai. Ó, vocês estão vendo esse chapéu preto e esse quase branco, né? É. Tá encardido. Não, pois é, eu tô vendo. Tá? Isso aí é protetor solar. E eu pedi a ela para trazer esse chapéu. Foi. Aí ela trouxe bem viado, né? O chapéu. Eu não vou botar para ele poder usar. Ô, Uma das Thiago, grandes paixões. É masculino? ele é. Aí foi. Pois esse daqui parece ser muito baitola, viu? Mas vamos lá. Não tem filtro, né? Como todo mundo sabe. O outro que tinha lá E, em cima era gente, inteiro. Ah, gente, o que que acontece? Neste daqui, se eu colocar o chapéuzinho branco, é porque ele vai falar bem. Ele vai dizer chapéu branco, chapéu preto, né? E vai escolher os nomes aqui, tem esses nomes aqui, né? Segura aqui. Tem os Aí ele preparou nomes, tudo, e tudo. sim, que ele vai tirar o nome, vai ler e vai me entregar para mim ver se ele tira o chapéu ou não E aí para tu essa vai botar o pessoa. chapéu branco e o chapéu É, o preto? chapéu branco ou o chapéu preto. Entendi. Será que vem polêmica aí? Bora, Robert, Eu sou escolhe aí. inocente, viu? vamos nós aqui, né? Esse aqui ele que aprontou. Lidou, é? Não, você que. Eita, Você que meu Deus do céu, meu negócio Quem tá nervosa é ela, ó. é o microfone, ele já vê quem é. Giovanni, Aí pronto, é o chapéu branco ou preto? chapéu Chapéu branco, sem sombra de branco. O dúvida. que que você tem de dizer do Giovanni? Já botando aqui o chapéuzinho O branco. Giovanni, como o Cleanto mesmo diz, o Giovanni ele tem uma história parecida com a minha. É um cara que saiu de Mulungu muito cedo, veio embora para estudar, trabalhar e venceu na vida, né? Um empresário.
bem-sucedido no nosso município, filho de Mulungu. Eu conheço muito a Joelma, mãe do Giovanni, é uma professora, e o Telvani, motorista de ambulância, né? Então é um cara que tem uma vida simples também, né? É um cara de berço, uma família muito, muito bacana. E eu defendi o nome do Giovanni como candidato a vice-prefeito, Verdade. onde ninguém queria outra opção a não ser o Rafael. É muito bom você dizer E eu isso. disse minha palavra e disse: olha, o candidato a vice-prefeito vai ser indicação do Cleanto. E o Cleanto indicou o Giovanni. E naquele momento que teve essa indicação e o lançamento do nome, houve uma revolução contra mim, contra a minha pessoa dentro da cidade, porque o sentimento naquele momento era que o Rafael Vinhas, qual eu mando um abraço também, que é uma pessoa espetacular, um cara fantástico, de uma humildade assim que tem que ser copiada, a humildade do Rafael. E aí a gente teve que contornar aquela situação, mas eu sabia que não me decepcionaria. Né? E sei que, né, o Giovanni não vai nos decepcionar como vice-prefeito. É um cara que está lá ajudando na área da saúde e tem muito a contribuir com o nosso município, o canal de amizades que o Giovanni fez em Fortaleza, em Brasília, até em outros estados. Então é uma pessoa que eu gosto mesmo, gosto dele, da pessoa dele, e acredito que ele será sim um grande vice-prefeito e fará com que o Lucas tenha uma gestão melhor ainda, o Giovanni contribuindo. Bacana, isso é É, importante. Isso é é. Sim, sim, Giovanni, sim. um beijo pra você, Aí viu, tem amor? namoro aí, viu? Não, Eu tô não tem sabendo, namoro. viu? Tá doido, Tem. né, Eliane? Me mata, Robert. Tu com essas coisas é uma onça, viu? Deus me livre. Eu amo demais o Giovanni, mas não diz isso, Quem Robert. agora é o Mano de Ah, Freitas, o vereador, governador. oxi, o governador do estado, é o preto ou branco? É o Branco, o governador Elmano Pronto, é uma vai pessoa continuar que com o branco. tem ajudado muito nosso município. Como eu já falei, é advogado, é um cara simples, filho do Sódio Feitosa, de Baturité, que nasceu em Mulungu. O pai do Elmano nasceu em Mulungu, lá no Visgueiro, no sítio Visgueiro. E o Elmano, ele teve ali uma infância, adolescência entre Baturité, Mulungu e Caridade. E por isso, por Elmano ser ali, a gente tem uma relação de carinho muito grande por ele, né? E de gratidão também por tudo que ele já fez pelo nosso município, como o Intertravado, como os asfaltos da zona rural, enfim, são inúmeros investimentos e agora vai ter o maior de todos eles, né? Como eu já falei inúmeras vezes, que é o nosso Mirante Nossa Senhora Aparecida, reformulado com o governo, com o dinheiro dado pelo governador Elmano de Freitas. Robert, inclusive, eu quero aqui mandar um abraço, né, para o ex-vereador Antônio Neto, que Gente muito boa, meu amigo. você falando de asfalto, o Antônio Neto, ele sempre foi oposição ao Robert, mas recentemente ele estava ao lado do Robert, por quê? Porque ele disse, o Robert disse, na verdade, essa é a história que eu soube, né, que eu sou a fofoqueira do município. Se você colocar o asfalto até aqui no Rio Nilo, pode ter certeza que eu fico do seu lado. Como foi essa história? Me conta aí. Eu fui à Câmara todo início do ano legislativo, eu tive a satisfação de ir à Câmara de Vereadores, prestar conta do que a gente tinha feito e fazer as proposições que a gente estava planejando, né? Anunciar para os vereadores. Então, todo fevereiro e agosto, eu ia para a Câmara, nos meus 8 anos, para fazer esse balanço e divulgar as ações futuras. E em uma dessas idas à Câmara, eu disse que tinha conseguido um empréstimo junto ao Banco do Brasil de R$ 2 milhões e eu ia fazer o asfalto até o Rio Nilo. E lá o vereador Antônio Neto, vereador Ele não de acreditou. 5 mandatos, ele disse, prefeito, eu não estou aqui duvidando, mas isso é uma coisa que a gente nunca nem sonhou. Uma coisa é alguém já ter prometido e ter gerado a especulação na cabeça das pessoas, onde as pessoas passem a sonhar com aquela obra. Mas isso a gente nunca nem sonhou. Isso a gente sonhou com uma estrada mais alargada, com a universalização do calçamento, que nem tinha calçamento a estrada toda. Uma estrada de 7 quilômetros que dá acesso a cachoeiras e a inúmeras localidades do nosso município. E eu disse, o vereador, isso na sessão gravada, transmitida pela internet, eu disse, vereador, o senhor nunca votou em mim e nunca vai votar porque eu não sou mais candidato a prefeito, eu já estou na reeleição. Mas eu faço um desafio ao senhor. Se eu levar asfalto até a pracinha que fica em frente à sua casa, o senhor me acompanha politicamente? E ele disse: se você fizer, eu lhe acompanho.
E assim foi feito. E assim foi feito. Nós tivemos o prazer de fazer o asfalto, 7 quilômetros de asfalto, da acesso a uma das cachoeiras mais bonitas do maciço de Baturité, que é a Cachoeira Redonda. Quem vai para lá se encanta. E não só isso, né? Nós reformamos a Praça da Igreja, o Rio Nilo tem uma praça nova, iluminação pública em LED, resolvendo todos os problemas de abastecimento d'água da região, né? E tem o Antônio Neto como um grande parceiro, né? Um cara que me Inclusive, ajudou muito, porque era uma região que eu não tinha vínculo político. Por ele morar lá e ele estar lá já há 5 mandatos, há 20 anos militando na política, era muito difícil a gente furar a bolha. E com a vinda do Antônio Neto para o nosso grupo político, isso deu uma folga maior ainda na eleição do Lucas, né? Então, eu sou muito grato ao Antônio Neto por ter vindo fazer parte do nosso grupo político. inclusive, ele falou nessa questão de água. Eu fui até em uma comunidade em Mulungu que tinha um grande problema de abastecimento de água, que é a comunidade do Jardim, tanto de cima como o Jardim de baixo. É uma comunidade só, mas existe uma localidade mais acima e outra mais embaixo. E ele resolveu essa questão do abastecimento, entende? Né, nas escolas e tudo. Vamos lá. Amor, Continua. Ah, o chocalho. Tem que ser um chocalho. Eu vou trazer um chocalho. Ó, o fininho, parece o Pactoinho. tu escreveu aqui Ocilon, mas eu acredito que seja Dr. Acilon. É, Dr. Acilon. Dr. Acilon, eu tive o prazer de conhecer Dr. Acilon em é o 2022. branco ou o preto? Branco, branco. Eu tô assim. Chapéu Lá do doutor, Eusébio. tiro sim o chapéu pro doutor Acilon, coloco, tiro o chapéu para ele. É um médico, um cara que está aí há mais de 30 anos na política, foi vereador de Fortaleza, presidente da Câmara de Fortaleza, deputado estadual, e é um cara que revolucionou o Eusébio. O Eusébio hoje é uma das cidades que tem a melhor qualidade de vida do Brasil. Brasil. Sim, sempre Sim. primeiro, segundo, terceiro lugar do Brasil. Não estou falando do estado do Ceará, é do Brasil. E eu comparo muito a história do Eusébio com a história de Mulungu. Aquiraz foi capital do estado do Ceará. Então era a cidade mais valorizada naquela região aqui, né, litoral leste, não é isso? E o Eusébio ele cresceu de uma forma que deixou todo mundo para Magnífica, trás. né? Magnífica. Fantástico. E eu digo que Mulungu está indo no mesmo caminho. Eu até me espelho no Doutor Acilon. Mulungu hoje é a cidade dos condomínios. Se você olha pelo Google este, Mulungu está cheio de condomínios. E o Eusébio cresceu muito dessa forma, né? Como eu já falei aqui, nós saímos de 170 casas de veraneio para mais de 1.000 casas de veraneio, né? O Acilon sempre vai a Mulungu, é um político mesmo, um P maiúsculo, um grande médico, um cara humano, o qual também tira o chapéu para o doutor Acilon. É, só assim. Quem é o próximo? Você não vai arrumar confusão para mim. Não tem não, confusão não. Olha aí, rapaz, Stuart, Ah, Stuart. e aí, agora eu quero ver. Sim, eu tiro o chapéu pro Stuart, por que Agora eu não? quero ver. Já tirou o chapéu? Tiro, sim. Então esse branco não vai sair da minha cabeça. Porque é o seguinte, a gente tem que colocar os parênteses e analisar as coisas muito friamente. Na última eleição, o Stuart lançou a esposa para prefeita, eles eram do nosso grupo político, nós passamos 7 anos trabalhando juntos. A Lisiane deu uma grande contribuição na saúde do município, né? Essa questão da boa avaliação dos postos de saúde também, ela, com a equipe dela, ela também nos ajudou, me ajudou como gestor, não tenho sombra de dúvida. Mas no afunilamento das decisões políticas de quem iria suceder, o Sturte deputado, ele é deputado estadual, então tem um mérito dele, não é à toa que se chega a uma cadeira de deputado estadual, e só por esse fato ele já merece Os o aplausos. chapéu, né, os Não é aplausos, verdade, eles são né? pessoas Então são maravilhosas. pessoas também simples, né, que vieram, não são de famílias ricas, e a Lisiane, ela, eu acho que meio que se precipitou, né? Não esperou o momento certo, não esperou o momento dela, e logo em dezembro do ano de 2023 se lançou pré-candidata e rompeu com a gestão, né? E tivemos problemas, lógico, de discussões, Que isso é normal, que é né? normal na política, mas de discussões que eu digo em forma de gestão, de criticar muito a gestão, né? Onde uma gestão que ela mesma passou 7 anos defendendo, né? E assim, o resultado das urnas, a voz do povo é a voz de Deus, o resultado das urnas é quem fala mais, é quem dá o recado, né? Então nós tivemos
a maior votação de um prefeito de toda a história e a maior diferença de toda a história do município de Mulungu, né? Então, não tenho nenhum problema pessoal com eles, respeito muito o Stuart e a Lisiane, inclusive tenho um carinho por eles, mas infelizmente nós trilhamos lados opostos na política passada, né? Mas o Stuart até colocou um recurso em Mulungu, está até em execução agora, o calçamento do Camará, não tenho nenhum problema em dizer isso, né? A gente agradece o deputado quando ele manda É algum o que eu recurso acho para o bonito município, isso do Robert, e eu entendeu? nunca tornei a política pessoal, né? Eu acho que a discussão de ideias ela é bacana, você mostrar o que está errado é bacana para que dê a oportunidade da gente consertar, e não tem por que eu não tirar o chapéu para eles. Inclusive, né, vou aproveitar aqui o gancho Sim, para convidar o Stuart, né, para vir participar aqui do De Frente com a Polêmica, para ter polêmica. A doutora Lisiane também, né, convidar é importante. Qual foi o outro que tu tinha? Leonardo Araújo, Ah, o Leonardo Araújo, branco ou preto? branquinho, Leonardo, parceiro, um amigo, é um cara que tem casa em Mulungu, inclusive, Yarlen, contar uma história que pouca gente sabe. Se aproximando as eleições de 2022 para deputado, eu disse que não apoiaria nenhum deputado estadual, que o grupo ficasse à vontade. O Sturte já tinha se lançado pré-candidato a deputado estadual, tinha uma parte do grupo de Mungu que ia votar no Zezinho Albuquerque, e eu realmente não queria apoiar deputado estadual. E o Leonardo, ele já tinha casa em Mungu há 3, 4 anos, mas como um refúgio. Ele não queria política lá no município, né? A Ana Paula, a esposa dele, também não queria, porque achava que a casa dele ia ficar cheia de gente, aquele movimento, e lá eles construíram a casa realmente para ter como um refúgio. E aí um dia um amigo me levou à casa do Leonardo e o Leonardo perguntou qual era a demanda do município. Eu disse, nosso maior problema é a saúde. As pesquisas mostram, a saúde é deficitária, e o Leonardo logo, acho que em 15 dias, mandou R$ 1 milhão para a saúde do mundo. E naquele momento ele deu uma ajuda do tamanho do mundo, né? Porque a saúde a gente estava devendo a fornecedores e tudo. E de lá para cá, a gente começou a ter uma relação realmente de amizade. Eu gosto do Leonardo como pessoa, eu respeito muito o Leonardo, e ele também é recíproco. E o Leonardo, ele foi o maior deputado estadual que já pisou na cidade de Mulungu. O Leonardo, ele realizou quase 7 milhões de investimentos no nosso município, com asfalto, calçamento, saneamento básico, canal dos Bastiões, ele conseguiu recurso, aquelas duplicações de estradas novas, né? Abertura de novas estradas. O Leonardo ele é um cara muito ativo, né? E o Mungo deve muito ao Leonardo, né? O Mungo de hoje ele deve muito ao Leonardo e também ao Júnior Mano, os dois. É a dupla que realmente foram os dois deputados que mais ajudaram o Mungo em toda a sua história. Interessante, né? É importante demais. Vamos lá, só falta um ali, viu? Ver quem é o outro ali que ficou ali. Quem? Lucas. Ai, o Luquinhas. Ei, Ó, se eu te contar uma senti um babado. clima de namoro. Não, não tem um cliente. Senti clima. Ô, Não, não Yara, tem. Yara, Ó, mas tu me eu senti compromete. um clima de namoro. Gente, não Quando eu é. falei o nome aqui, tu se derreteu todo, Mas é Yara. porque assim, gente, eu já fiz até o histórico dele quando eu for convidar Qual ele a tua idade? Qual a pra tua idade? entrevista 36. Ele O era o Lucas tem gato do Mulungu. 36. É, o Lucas Deixa era eu o fazer uma gato do pergunta. Vocês Mulungu. brincaram de esconde-esconde quando eram criança? E aí, Lucas, a gente brincou de esconde-esconde. Não, não brincamos. Eu Meu sei, Deus. doutora Ana, que eu conheci duas namoradas do Diarley quando ele era adolescente. Meu do céu, Foi. gente. Fazendo a polêmica é ele, né? Lá se vai ele falar dessa história. Gente, isso é mentira. Eu não sou lésbica. Que história. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Bom, Lucas é um amigo, irmão, né? É um irmão que eu não tive, o Lucas. É meu primo, a gente foi criado como irmão. E eu sempre digo que deixa a vaidade de lado, a trabalhar, fazer o que realmente importa, trabalhar pelo povo. E tô aqui para ajudar, né? Não me meto muito. O pessoal achava que eu ia ser o prefeito, o Lucas ia ser o Verdade. chaveirinho, né?
Diziam que ele É era esse, que chaveirinho, eu olha aí, tinha que ó. andar com o Lucas Já dá um pendurado na corte. calça, né? O pessoal Já dizia dá muito um isso. corte aí, ó. Falaram que o Lucas era um chaveirinho. E É, nós vamos botar e assim. hoje ele tá se desarnou. O menino na campanha desarnou, foi para os comícios, pegou o microfone, deu show, Legal. sabe? Falou bem, é formado em direito, é bacharel em direito, então tem Sim, carga, ele tem sim, argumentos, sabe? Ele tem Isso. bagagem, as entrevistas dele aí têm sido muito boas. E eu não tenho vaidade, né? Como eu falei, eu estou aqui para ajudar e que ele continue o trabalho que nós começamos É lá até, atrás para fazer uma gestão melhor do que a nossa. é até aquela questão, ô professor, é até aquela questão que a gente sempre fala. Eu, como público, né, como eleitor lá de Mulungu, a gente trata o Robert como aquele que é mais gestor. Já o sim, Lucas, ele é mais do povo. sim. Ele é tão direto que se você conversar coisas com ele, às vezes eu acho que ele tem transtorno de déficit de atenção. Tem. Porque ele fala sem filtro. Ele às vezes não pensa pra falar. Eu, Lucas, pelo amor de Deus, tu me mata tu falando um negócio desse. Ah, e nem aí, entendeu? Então ele é do povo, ele abraçou o povo. Todo mundo pensava que o Lucas ia ser uma coisa bem requintada, na dele, que não ia dar muita atenção. O quê? Ele caiu abraçando o povo, beijando o Ele é povo, falando com o ele é povo, vai na jeitoso. casa do povo É. e nem aí. Legal, Ele é bacana. maravilhoso, viu? É o último aqui de Alho. É o último, né? Ah, esse daí com certeza eu não vou nem perguntar, porque Quem eu é, tenho meu Deus? certeza Os que filhos, os ó. seus filhos, o que é que É. você tem para dizer sobre os seus filhos? Mas de antemão, antes de você falar, eu quero mandar aqui um abraço especial para uma pessoa que eu amo demais, que é a Luísa, que é filha do Robert, a Luísa, e o João também, o João é maravilhoso. Incrível, ó. Qual a idade deles? Eu acho 10 que e 12. 10 e 12. Deixa eu te falar. Teve um dia que eu cheguei lá no Lameirão, que é uma comunidade lá do Mulungu. E eu vi aquele menino todo sujo, jogando bola lá no campo e tudo. Quando eu fui ver, o João, filho dele, No meio lá da... no meio do fuá. Porque geralmente as pessoas pensam, ah, ele é o prefeito, ele foi o prefeito, tem condições de estar na escola particular, vai tirar os filhos do município, como todos fizeram isso. Trouxeram para Fortaleza, ele não. Né? Quando ele pegou e fez com que a educação do município fosse uma das melhores, ele trouxe os filhos deles do particular, colocou no público. Como foi essa história? Me conta tudo e fale sobre seus filhos. Os filhos é o que a gente mais ama, né? Os filhos, eles são nosso sangue. E eu tenho dois filhos espetaculares, a Luísa e o João. E incrível, os dois são muito politizados. O João tem argumento que você discute política com ele o dia todo. É, ele sabe tudo que acontece, tanto a nível nacional, estadual, municipal. E no ano da eleição, no ano passado, eu tive que fazer uma cirurgia no primeiro semestre, dia 1º de maio. Eu trouxe eles para estudar em Fortaleza, foram para o Antares, aqui pertinho da Nova Soares. Estudava em tempo integral os dois. E em agosto a gente foi para a Serra por conta da eleição. E aí eles estudavam na escolinha Sagrado Coração de Jesus, a antiga escolinha da Mônica, e fizeram uma experiência de ir para o Amélia Pontes, que é uma escola do município, uma escola municipal, Amélia Pontes, na comunidade do Lameirão, na zona rural, inclusive. Eles se apaixonaram pela escola e decidiram ficar lá. A Luísa com 9 anos e o João com 11. Né? E hoje, próximo ano, vão para o tempo integral, os dois, lá no Tu Amélia tem Pontes. noção, Né? Eles vão no ônibus, no transporte escolar do município. tu tem O noção. João vai 2 vezes à tarde, estuda de manhã, vai 2 vezes à tarde fazer futebol na escola. Participa do projeto do Leones FC. Vai para o Muay Thai, joga na quadra do Hermenegildo à Mas são noite. meninos mesmo. Isso. Não existe aquela Ele, isso. diferenciação. E assim, a qualidade de vida da nossa cidade de Mulungu, nós temos uma qualidade de vida muito melhor do que na capital. Com Primeiro certeza. porque você conhece todo mundo que está ali ao seu redor, onde você chega, você está em casa, todo mundo lhe trata bem, todo mundo lhe abraça, todo mundo lhe beija. Se ficar no meio da rua, qualquer pessoa que pega vai te deixar em casa. Se eu pudesse, eu voltava. É, Não Mulungu tem. foi uma das 5 cidades mais seguras do Brasil É. esse ano, eleita. Isso, que passou 2 anos sem ter um homicídio, mais de Não 2 anos sem ter um tem. homicídio. É muito Saiu em matéria complicado. do Diário do Nordeste, do Povo,
né? Quando Então, tem é um absurdo, nós entende? temos uma população realmente unida, de pessoas boas, de pessoas. Você pode ir para Mulungu, comprar uma casa em Mulungu e dormir com as portas abertas e deixar a chave na ignição do seu carro. Pode, Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. pode. Pode ter certeza. E o João e a Luísa estudam na escola pública, eles têm. Eu até fico impressionado, às vezes a gente não tem a noção realmente, como o James muito diz, do que a gente representa. Porque quando eles estudavam no Antares e na Escola da Mônica, a gente tinha que comprar o material pedagógico, livro e tudo. Hoje eles chegam com os livros dele, que eu como professor formado, né? Eu vou olhar o livro dele de matemática, é livro da editora Moderna, de São Paulo, da Scipione. São coisas que o Farias Brita que usa, que o Ari de Sá Cavalcante usa, que o Antares usa, né? E nós tivemos um investimento muito grande também no pedagógico das nossas escolas. Nós temos pessoas que se aposentaram, que por um motivo ou outro foram morar em Mulungu, como o Sargento Salmito, que tem Uhum. até uns filhos com um problema de saúde, e dizem que acharam em Mulungu um acolhimento que em Fortaleza não tinha. Foi. Em todas as escolas de Eu Mulungu, amo nós essa temos Mulungu. 5, 6, 7, 8 psicopedagogos, nós temos psicólogo em todas as escolas, nós temos, É nós temos absurdo, é assistente social em todas as escolas, nós temos nutricionista nas escolas, O CAPS é perfeito. Eu fui me nós tratar temos lá. uma equipe completa no CAPS de psiquiatra, Eu faço tratamento lá. psicólogo, assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem, né? Nós temos um município que realmente funciona. E às vezes a gente fica olhando por que trazer os filhos para morar em Fortaleza, para viver trancado dentro de um apartamento, onde a gente, na cidade da gente, a gente tem uma condição de dar uma educação de qualidade, e isso Não tem não. preço. E assim, eu, como gestor que fui, não é por capricho, para dizer que meus filhos estão lá na escola e prejudicar a educação deles. Não, longe disso. Mas ao contrário, eu garanto que a escola Amélia Pontes, o Hermenegildo e o Seite Mercedes, eles têm uma educação de qualidade. Tanto pela, Abração, tanto Michel. pela questão física, as escolas elas não deixam a desejar para nenhum colégio de Fortaleza, como pela questão pedagógica, que nós temos baita profissionais e profissionais comprometidos com a nossa educação, tanto que a nossa educação, hoje saiu o resultado novamente, hoje, Diário, Sério. nós temos uma educação no município de Mulungu acima da média do estado do Ceará e acima da média do Brasil. Que parabéns, Isso, né? A toda a equipe da exatamente. educação. Isso, Ao isso, Michel, né? Secretário de Educação isso. maravilhoso, né, gente? É amiguinho de infância de esconde-esconde também, que eu Oh, tô meu sabendo. Deus, todo mundo É, namora, olha aí, ó. É tudo casado, mulher. Vão todos me matar. É, com certeza. E quando eu falei que eu me trato lá no CAPS, é porque é o seguinte, depois dessa doença da se Covid, apaixonou pelo médico. não foi não, Robert. Essa doença da Covid-19, né, trouxe muitos problemas psicológicos para a sociedade, né? E inclusive até o psiquiatra precisa de um profissional psiquiatra para cuidar dele, né? Quem dirá eu, um simples mortal, né? Isso. Antes da gente encerrar, eu gostaria de ouvir o Robert falar, porque eu tenho certeza que em nenhuma das entrevistas que ele participou, até porque as entrevistas eram muito formais, eu queria que ele falasse um pouco sobre a comunidade LGBTQIA+, de Mulungu, o que que ele pensa, né, dessa bandeira, onde Mulungu tem muito viado, mulher. Então a gente tem que falar, levantar a bandeira das irmãs, né, irmãos, né? Então, assim, o líder, o que que ele tem para falar referente à comunidade LGBTQIA+. Bom, Diário, você conhece o meu jeito, eu sou casado, pai, e sou fã da família tradicional. Eu sou realmente, mas eu tenho um carinho enorme por todas as pessoas, sejam elas pretas, branca, índia, Nunca tem gay, diferenciação lésbica, e eu me dou tão bem com a com a comunidade. comunidade, com as pessoas diferentes, que elas não têm filtro para falar comigo, né? Verdade. Quem manda o WhatsApp para mim, quem brinca comigo, fresca comigo. Eu tenho foto aí abraçado com 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 homossexuais. homossexual, eu tenho foto com
no meu braço. Até os meninos brincam Tem muito. a Ricarda, né? O Matheus do Valdir. Eu tenho um vídeo A dançando com o bicha. Ricardo. Vídeo dançando com o Ricardo. Eu tenho. Eles nem me respeitam, sabe? É Eles nem me verdade. respeitam. Porque eu não tenho diferença. Sim, Sabe? Eu aprendi na minha vida, a minha educação, meus avós, meus pais me deram, foi respeitar as pessoas. sim. E Jesus, quando veio ao mundo, eu tenho uma espiritualidade muito forte, né? Eu sou Uhum, católico. E Jesus, quando veio ao mundo, o que ele mais disse foi: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. sim. Se você cumpre esse mandamento, os outros 9 Nove. são consequência do primeiro. Verdade. Né? Então, se você ama seu próximo, tira a diferença dele. Você tem que respeitar as pessoas e fazer com elas o que você gostaria que elas fizessem com você, Com que é o quê? Que é certeza. respeitar. Isso. Certo? Então, é, o Lucas também, ele tem esse mesmo sentimento que eu. A É gente verdade. não diferencia as pessoas, né? Seja o bêbado, o drogado, é, cada um com o seu problema, mas o nosso papel é respeitar as pessoas e procurar transformar a vida deles de alguma forma para melhor. Sim. Pronto, essa é a mesma. Aproveitando o gancho, né, do Robert, esse é o mesmo pensamento que eu tenho, apesar de ser LGBT, eu sinto que existe a questão das extremidades, entendeu? Nas comunidades em geral, mas que eu não sou a favor de muitas coisas e sou a favor principalmente do respeito. Ele até falou, eles não me não, Uhum. não lhe respeitam, Não, eles não. respeitando, mas é só aquela questão de brincadeira, Não entendeu? faltam respeito É, eu comigo, mas entendi. Não, não tem filtro para É, falar eu comigo, não não tem entendi. tem. cerimônia, não tem, é o Robert. Não, de maneira nenhuma. Eu sou É, uma pessoa normal é como qualquer exatamente outra. isso, a O que eu questão do acredito é respeito, assim, essa. que eu possa ser o que eu quiser ser, respeitando o próximo e Isso. principalmente as gerações. Sim. Existe uma geração que é completamente complicado, eu encontro LGBT, eu pegar e bater na tecla, dizer que a pessoa tem que aceitar de engolir de pescoço abaixo e às vezes as coisas não é assim. Então a gente tem que saber o momento que a gente está, aonde a gente se encontra. Eu acho que eu passei minha adolescência sempre muito próximo ao Robert, né? A família, a tia Fátima, quero mandar aqui um abraço à mãe dele, Sim. que é uma inspiração também de mulher, tá? Fátima Viana, que foi diretora da escola Milton Fasson Abreu, Luiz de França, que é Isso. maravilhoso. O Heitorzinho, o pai dele, né? Enfim, são uma família assim. A tia Dida tem um café de 5 horas da tarde da tia Dida, que a gente não pode faltar, né? A Aline. E é isso, né? Vamos chegar aos momentos finais, as Vamos. É, despedidas, eu né? queria tecer aqui um agradecimento, Robert, pela sua disponibilidade, a sua vontade em ter vindo e ter aceito o convite. Foi de fato uma conversa surpreendente. Eu me senti enriquecida e privilegiada por estar aqui, né, ouvindo você falar sobre esses grandes feitos. Eu, enquanto cidadã, né, enquanto brasileira que sou, a gente tem vivido um momento político realmente muito polarizado, muito difícil, né? Enquanto operadora do direito, né, eu tenho assim analisado muitas coisas e sim, é possível, né? Você me fez perceber que é possível sim, né? A coisa funcionar, Sim, sim. basta ter vontade, né? E fazer acontecer. Então, muito obrigada, parabéns. Obrigado. É E isso. faça os seus comentários, né? E por último, a gente encerra isso Gente, aqui. meus comentários aqui é de agradecimento total. Ele sabe o quanto de verdade eu tenho um carinho por ele, né? A gente trata ele como um artista, realmente, Por isso né? que tu já Ah, por passou isso que teu eu fiquei. nervosismo? Não, não consigo passar. Não, não consegue, Não consigo. porque tu sente que tu tá diante de uma É celebridade, verdade, a né? celebridade realmente, Que é isso. ele não se sente, né? Mas a gente, né? Eu acho que todo jovem que vê a imagem do Robert, quer seguir os caminhos do Que Robert, bom, que bonito. né? De perseverança, de garra, de educação, de gestor, de pai, de tudo, né? Porque ele é Legal. um pai presente dos filhos dele, ele como família, ele é maravilhoso. E é isso, gente. Muito obrigado por tudo, viu? Lindo. Olha só, por favor, Roberto, as suas Oh, meu considerações Deus. finais para a gente poder. Muito obrigado. Eu que agradeço, professora, doutora Ana de Arlen, dizer que é uma satisfação ter sido escolhido por vocês aí para esse primeiro programa. Que Lógico. Legal. venham inúmeros outros, né? E É, estou aqui também para contribuir. Se quiser que eu venha novamente, obrigada. eu estou sempre à disposição. Mas deixar que é o meu agradecimento
e minha despedida de hoje, dizer que nós não podemos desistir. Muitas vezes nós temos uma insatisfação, um problema, achar que as coisas não vão dar certo. E quem conheceu o Mulungu há 10 anos atrás, há 9 anos atrás, como nós pegamos o Mulungu e conhece hoje, a gente tem certeza que é possível sim. É possível. Meu avô dizia que quem tem vontade já tem a metade. Quem tem vontade já tem a metade. Quem tem vontade e tem conhecimento já tem mais da metade. E para se fazer o 100%, eu queria citar duas passagens da Bíblia, né? Que a Bíblia diz que vós sois o sal da terra. Então, nós é que temos que dar gosto, que fazer com que as coisas aconteçam. E uma passagem do apóstolo Paulo que diz que a fé sem obra é uma fé morta. Então, você tem fé, tem conhecimento, tem vontade, mas se você não faz, não serve de nada. Então, a fé sem obra é uma fé morta. Então, pegue a fé, o conhecimento e a vontade e transforme naquilo que você deseja para a sua vida, que eu tenho certeza que você vai vencer na vida e fazer com que as coisas deem certo, como o Mulungu vem dando certo e vai dar certo por muito tempo, se Deus quiser. Se Deus Graças quiser. a Muito Deus, obrigada. amém. Eu que agradeço. E se tiver novidade, viu, sobre a política, já me contata aqui, vem aqui para falar tudo sobre a política, né? Enfim, obrigado, Só para viu? terminar aqui, Que- tu soube que pegaram o Lucas e o Giovanni. Eu não vou terminar. Meu Deus, me conta esse Não babado. vou terminar. Como assim, gente? Não conta, Dinas. Não conta. Pegou? Pegou sim. É um corte. Ó, serra.